No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a história do Carlos, que é uma pessoa que resolveu viver de renda passiva com os fundos imobiliários nos quais ele investe. Aqui nesse vídeo a gente vai acompanhar como que foi essa empreitada do Carlos aí nos últimos 5 anos em que ele está vivendo dessa renda, e a gente vai ver como que o patrimônio dele oscilou, se a renda foi de fato suficiente, se foi aquilo que ele imaginava, e também algumas coisas que você precisa ficar de olho caso tenha essa mesma ideia de viver de renda passiva com fundos imobiliários. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro, e hoje vamos falar de geração de renda passiva, que é uma coisa que vocês adoram, e vamos falar de fundos imobiliários, que também é outra coisa que vocês adoram. E a gente vai conhecer aqui a historinha do Carlos, que é uma pessoa que eu inventei aqui para ilustrar, para ajudar a gente nesse vídeo. E o Carlos é uma pessoa que ele acumulou o patrimônio ao longo da vida. Ele foi investindo ali em várias coisas ao longo dos anos, juntando dinheiro e tudo mais. Em algum momento ele conheceu o mundo dos fundos imobiliários, gostou muito dessa ideia de ter uma renda ali mensal, pingando todos os meses na conta dele para ele complementar ali os gastos do dia a dia. Então, uma coisa importante, o Carlos passou um tempo comprando fundos imobiliários, reinvestindo os proventos para a renda aumentar, aquela coisa toda que a gente conhece, né, do efeito bola de neve. Só que agora, aqui nesse vídeo, ele vai parar de fazer isso. Ele vai simplesmente pegar a renda mensal que é gerada com os fundos imobiliários e ele vai consumir, ele vai usar no dia a dia. Então, ele não vai mais ficar reinvestindo proventos. Bom, e o que o Carlos colocou como necessidade para ele aí? Ele quer ter uma renda passiva mensal de R$ 7.500. E como que ele definiu que ele vai chegar nesse objetivo? Ele escolheu 15 fundos imobiliários e ele determinou ali que iria investir em cada um desses 15 até que cada um deles alcançasse em torno de R$ 500 mensais de renda passiva. Então, se você multiplicar R$ 500 vezes 15 fundos, você vai ver que vai dar os 7.500, que é o que o Carlos imagina que vai ser suficiente para ele viver a vida. Vou começar a mostrar para vocês quais foram os fundos imobiliários escolhidos pelo Carlos, quantas cotas ele teve que comprar ao longo do tempo para chegar em R$ 500 por mês com cada um deles, e também o quanto de valor tem investido em cada um desses fundos para ele chegar nesse objetivo. A carteira do Carlos tem um pouquinho de cada segmento, dos segmentos principais ali, tá? E uma coisa importante, eu montei essa carteira, qual foi o critério que eu usei? Eu peguei ali fundos que tinham histórico desde junho de 2018, que é quando esse vídeo começa, então eu procurei ali fundos que tinham pelo menos 5 anos de existência, e eu também peguei os maiores fundos ali em valor de mercado. Então, os fundos que vão aparecer nesse vídeo, eles não são uma recomendação de investimento, não significa que o fundo é bom, que o fundo é ruim, foi simplesmente esse o critério que eu usei para ter fundos que tivessem dados suficientes para a gente fazer esse vídeo. Então, não houve um critério aqui de, esse aqui vale a pena, esse não vale a pena. Não é para você entender que você deveria ter a mesma carteira do Carlos, tá? Isso é bem importante. Eu não abri cada relatório aqui e fui analisando, não. Alguns fundos eu conheço, outros não tanto. O critério que eu usei foi simplesmente esse, tá? De valor de mercado e fundos que tinham ali um histórico de 5 anos, lá em junho de 2018 para cá. Então, tendo isso muito importante aqui, né, esclarecido, vamos ver como que ficou a carteira do Carlos. O Carlos, ele tem 2 fundos de fundos na carteira dele. Eu vou mostrar esses 2 primeiros só para você entenderem a lógica e depois eu vou passando pelos outros bem mais rápido. O primeiro fundo de fundos que ele tem na carteira é o BCFF11. Para ele chegar lá em junho de 2018, né, nos R$ 500 mensais com esse fundo, ele precisou acumular 980 cotas dele. E isso significou um investimento, um valor investido ali de R$ 78.461. Não significa que ele teve que colocar de cara R$ 78.461. Lembra que ele foi comprando esses fundos ao longo do tempo. Mas se fosse uma pessoa que começasse nessa estratégia lá em junho de 2018 e quisesse, né, com esse mesmo fundo ter R$ 500 mensais, essa pessoa deveria investir R$ 78.461 nesse fundo. O segundo fundo de fundos que faz parte da estratégia do Carlos é o RBRF11. E para chegar nos R$ 500 de renda mensal desse fundo, o Carlos precisou comprar 769 cotas dele com um valor investido total de R$ 77.638. Então essa é a lógica dos números que vão aparecer aí para vocês, e agora eu vou passar um pouco mais rápido pelos outros fundos. Além dos 2 fundos de fundos que eu já citei, o Carlos tem também 3 fundos de logística. O HGLG11, que vai aparecer aí na tela, o SDIL11 e o GGRC11, também mostrando o número de cotas e o valor necessário para ter esse número de cotas em cada um deles. Além dos de logística, temos também os fundos de lajes corporativas, que no caso ele escolheu 2, o BRCR11 e o HGRE11. Depois vamos para os fundos híbridos, que são fundos ali que tem várias estratégias dentro deles, às vezes vários tipos de imóveis, ou tem imóvel misturado com papel, ou tem um pouquinho de desenvolvimento também. E quais foram os 3 fundos
fundos híbridos que ele escolheu: KNRI11, MXRF11 e ALZR11. Além desses 3 fundos de papel, KNCR11, IRDM11 e KNIP11 e, por último, 2 fundos de shoppings, VISC11 e HGBS11. Esses foram os 15 fundos imobiliários que o Carlos escolheu para a carteira dele. Estou mostrando aí para vocês o número de cotas que ele teve que comprar de cada um deles e o valor investido também em cada um deles, o valor de patrimônio que tem em cada um deles. Uma coisa importante que vocês vão prestar atenção aí provavelmente é que no número de cotas ali, se você for olhar, o MXRF11, ele tem um número de cotas muito maior do que os outros, né? Os outros estão ali na casa de 700, 800, 900 e ele tá ali na casa dos 6.250. Por quê? Porque o MXRF11, o valor da cota dele, né? O preço da cota dele é um fundo que a gente chama de base 10. Então ele custa ali 9, 10, 11, 12 reais, né? Enquanto os outros, todos os outros 14, estão ali na casa dos 90, 80, 100, 110, enfim. Então, como ele custa 10 vezes menos, você meio que tem que comprar 10 vezes mais número de cotas, né? Pra chegar ali no mesmo nível de renda mensal. Então, essa é a explicação desse número discrepante aí, muito discrepante dos outros. E em termos de valor investido, vocês vão ver que oscila bastante, né? Ficou ali na média dos 70, 80, 90 mil reais por fundo e teve um fundo que descolou mais, que foi o BRCR11, que nesse fundo ele precisaria ter quase 130 mil reais investidos. Então, na média, a gente pode dizer que ele precisou investir ali em torno de 80 mil reais, entre 80 e 90 mil reais em cada fundo, para chegar nesse objetivo de ter os 7.500 reais de renda passiva. Bom, então vamos lá, porque agora que vai começar a ficar interessante o negócio, que a gente vai ver que depois de toda essa explicação aí, né, de como foi a estratégia do Carlos, onde ele resolveu investir, agora a gente vai ver o que aconteceu de junho de 2018 até aqui. 5 anos se passaram e vamos ver se o projeto do Carlos de viver de renda passiva com fundos imobiliários deu certo de fato. Então, lembrando, o Carlos precisou investir, né, todo aquele valor e quanto que ele acumulou de patrimônio investido nesses fundos é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, lá em junho de 2018, o Carlos acumulou um valor, vocês estão vendo aí na tela, de R$ 1.268.924 reais, aproximadamente. Então, lembrando, tem muita gente que sempre bota nos comentários: ah, quem tem R$ 1 milhão para investir? Gente, ele não pegou simplesmente de um dia para o outro R$ 1 milhão e colocou lá. Ele foi acumulando esse valor ao longo do tempo, investindo em várias coisas. É uma vida de acumulação de patrimônio. A gente vai considerar aqui que o Carlos já é um senhor, tá? Então, ele não chegou no 1 milhão e 200 do nada. Ele foi acumulando isso ao longo do tempo. E a partir do momento que ele colocou lá, chegou nesse valor em fundos imobiliários, em junho de 2018 ele tinha isso aqui. Como que o patrimônio dele oscilou ao longo do tempo, né? Então, vocês vejam aqui que até dezembro de 2019 veio numa subida, até dezembro de 2019, em dezembro especificamente, foi um mês ali que os fundos imobiliários subiram bem na época. Ele chegou a ter de patrimônio, eu não tô olhando aqui renda, tá? Eu tô olhando só variação de patrimônio, as cotas valorizando, ele chegou a ter R$ 1.500.000 reais. Então ele saiu de 1.268 para 1.500.000. E depois desse ponto aqui, aí o negócio começou a meio que desandar, né? Junho de 2020, o que a gente teve? Pandemia, né? Coronavírus, aquela história toda. Já caiu para 1.330, foi se mantendo. E aqui em 21 foi aquela história, né, de começar a expectativa de alta na taxa de juros, a taxa Selic ficando maior, ficando mais atrativa, né, trazendo uma maior rentabilidade e as pessoas às vezes saindo dos fundos imobiliários e migrando para a renda fixa que estava pagando rendimentos mais atrativos. Então, por isso a gente vê aqui o patrimônio do Carlos diminuindo, ou seja, nessa época que as cotas se desvalorizaram. Em junho de 2023, que é onde a gente termina esse vídeo, né, depois de 5 anos, o patrimônio do Carlos estava em R$ 1.184.000 reais, ou seja, ele começou com 1.268, terminou com 1.184.000, ele perdeu o patrimônio nesse tempo, não corrigiu pela inflação e além de não ter corrigido pela inflação, também não se valorizou, ele teve uma perda. Eu fiz a conta aqui, se a gente fosse tirar a rentabilidade média do Carlos nesse período, seria em torno de 1,4 negativo ao ano ao longo desses 5 anos. Então ele teve uma rentabilidade média de 1,4% negativa nesse período aqui ao ano. Isso é uma coisa que você que quer usar essa estratégia tem que ficar confortável com isso, né? O foco do Carlos aqui é renda. Eu tô mostrando a oscilação de patrimônio para vocês verem como que funciona e é uma coisa que você precisa ficar confortável de saber que talvez vão passar 2, 3, 4, 5 anos, o seu patrimônio não vai andar, talvez ele até diminua, mas que o seu foco é a renda. Então, se você quer levar essa estratégia para frente, esse é o primeiro ponto de atenção que você tem que ter, se você vai conseguir lidar bem com isso daqui, de ver o seu patrimônio diminuindo ou o seu patrimônio sem sair do lugar e vendo outros investimentos às vezes bombando e você meio que resistir à tentação de
de não mexer em nada, porque o seu foco é a renda. Bom, então agora vamos entrar no assunto renda, né, que é o que realmente importa para o Carlos e que eu entendo que é o que realmente importa aí para a maioria de vocês quando começa a investir em fundos imobiliários, né, com esse objetivo. Como eu disse lá atrás, o Carlos, ele quer ter uma renda mensal de R$ 7.500, só que a gente tem que lembrar de um detalhe importante, né, a gente tem inflação aí nesse meio de caminho. Então, como é que o Carlos vai fazer aí para driblar isso, né? A cada período de 12 meses, então de junho a junho do próximo ano, quando chegar em junho, ele vai corrigir a renda que ele precisa pela inflação. Então, no primeiro ano, vai consumir ali R$ 7.500 durante 12 meses, então junho, julho, agosto, setembro, outubro, até maio de 2019, né, do ano seguinte, ele vai ficar ali consumindo R$ 7.500. Em junho de 2019, ele vai corrigir pela inflação esses 7.500. E aí vai para 7.600 e alguma coisa, eu não me lembro exatamente. E eu fui fazendo esse sistema ao longo dos 5 anos. Então, a cada junho, a cada mês de junho, ele corrige a renda que ele precisa, né, para pagar as contas dele ali pela inflação. E a gente vai ver se os fundos imobiliários conseguiram suprir essa necessidade do Cláudio de ter a renda corrigida pela inflação ali no final de 12 meses. Então, vou mostrar aqui para vocês agora como que foi a renda mensal recebida pelo Carlos nesses últimos 5 anos, de junho de 2018 até agora, junho de 2023. Então, lembra que, né, a necessidade inicial do Carlos era de R$ 7.500 mensais. Então, aqui no primeiro mês, né, quando ele começou, 7.428, ficou um pouquinho abaixo, R$ 70 ali, mas tá tudo certo. Então, se a gente for ver aqui, né, a primeira coisa que vocês percebem é que a renda gerada com fundos imobiliários, ela não é uma linha reta. Vocês vão perceber aqui, todos os meses tem uma oscilação, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Foi. Aqui a gente teve uma queda grande, que foi o que? Isso aqui foi a época do coronavírus, shoppings fechados, prédios corporativos fechados, muitas empresas até deixando de ter escritórios, enfim, um monte de coisa aconteceu. Então a gente teve essa queda aqui. Lembra que na carteira do Carlos tem fundos de shoppings, tem fundos de lajes corporativas, outros fundos foram impactados também, não foram só esses, mas só dando alguns exemplos para explicar o porquê que a gente teve essa queda aqui nesse período. E vocês vão perceber também que além da oscilação, né, ali de mês a mês e de fatos que aconteceram, como o coronavírus e tudo mais, teve um pico aqui estranho e tem alguns meses que tem uns picos também, né? O que aconteceu nesse mês de maio aqui e que aconteceu aqui também, e nesses outros picos eu não cheguei a checar, mas provavelmente foi a mesma coisa. Nesse mês aqui de maio, um dos fundos do Cláudio, que foi o BRCR11, que é um fundo do BTG focado em lajes corporativas, ele vendeu alguns ativos e ele teve ganho de capital com esses ativos, ou seja, ele comprou um imóvel lá atrás por alguns milhões e vendeu esse imóvel, né, nesse mês aqui, recebeu o dinheiro dessa venda nesse mês e foi um valor maior do que o imóvel tinha sido comprado lá atrás, então teve um lucro, teve um ganho de capital com essa venda. E aí esse valor foi repassado para os cotistas e só aqui nesse mês, com essa operação de venda desse imóvel, teve um aumento, teve um recebimento adicional ali de aproximadamente R$ 15.000 só desse fundo, tá? Então por isso que a gente tá vendo esse pico aqui, por isso que nesse mês a renda que o Cláudio recebeu bateu aí os R$ 22.490. E nos outros meses a gente vê aqui, ó, por exemplo, 7.800, aqui bateu 8.600, aí aqui na época do coronavírus, ó, chegou a bater 5.800, bem abaixo do que ele precisava, e mais, e mais, e mais. Então, e lembra que a renda do Cláudio foi sendo corrigida pela inflação. Então, uma coisa importante para a gente ver aqui desse gráfico, a renda com fundos imobiliários não é uma linha reta, você não vai receber todos os meses a mesma coisa e você tem que criar estratégias para lidar com isso. Em alguns meses você vai receber mais do que aquilo que você precisa, em alguns meses você vai receber menos do que aquilo que você precisa. Você precisa ter uma boa gestão aí desse dinheiro no dia a dia para não se enrolar. Então agora vamos para um dos gráficos mais importantes aqui e depois desse tem um mais importante ainda, que é onde eu vou abordar algumas coisas que você precisa ficar de olho aí se quiser implementar essa estratégia. Já comentei algumas ali atrás, mas vamos lá. Esse gráfico aqui é a comparação entre a renda que ele recebeu com os proventos, que são as barrinhas azuis, e a renda que ele retirou lá para ele usar no dia a dia, né, que são as barrinhas laranjas. Então, o que a gente percebe aqui? Como eu falei lá atrás, tem alguns meses que você recebe mais do que o que você precisa. Por exemplo, aqui em julho de 2018, ele recebeu 8.185 e ele gastou 7.500. Ele retirou 7.500. Se a gente chegar aqui para frente, por exemplo, que a renda foi sendo corrigida pela inflação, lembra? Então, por exemplo, aqui em dezembro de 2022, ele recebeu R$ 8.894 e ele precisaria
resgatar 9.654, ou seja, aqueles 7.500 lá de junho de 2018, em dezembro de 22, corrigidos pela inflação, o Carlos já teria uma necessidade de renda mensal de R$ 9.654, e nesse mês aqui específico, em dezembro, a renda gerada pelos fundos imobiliários não supriria isso. Então, mais uma vez, é uma coisa para você ficar atento ou atenta caso queira implementar essa estratégia de saber que vai ter meses que vai dar certo, vai ter meses que não vai dar certo, e você vai ter que ter um bom gerenciamento disso para levar esse projeto de forma sustentável. E agora a gente vai chegar no ponto mais importante desse vídeo, que é mostrar como que o Cláudio lidou com essa oscilação de patrimônio. O que ele fez ali para conseguir, né, no mês a mês, retirar o valor que ele precisava? Bom, o Cláudio usou a seguinte estratégia. Ele retirou, de fato, o valor que ele precisava, então 7.500, e o que sobrava, o que vinha a mais, ele guardava. E ele poderia investir esse dinheiro. Na simulação que eu fiz aqui, eu não investi esse dinheiro, que ia dar um trabalho muito grande, eu já estava cansada já de coletar dados para esse vídeo, mas você poderia investir esse dinheiro, seja num fundo ali ligado ao CDI, né, um fundo de liquidez diária. Tem gente até que optaria por comprar novas cotas de fundos imobiliários com essa sobra. Eu acho que eu prefiro até a primeira opção de fazer uma reservinha ali. Mas foi o que o Cláudio fez. Ele pegou esse dinheiro, ele guardou e ele foi gerando uma reserva. Então, os meses que os fundos pagavam a mais, ele guardava o excesso, e os meses que os fundos pagavam a menos, ele ia lá nessa reserva e retirava o que ficou faltando. Então, vamos ver o que aconteceu com essa reserva. Será que a reserva que o Carlos fez com essas sobras nos meses bons foi suficiente para cobrir os meses ruins? Então vamos lá para esse gráfico aqui agora, que é o saldo de reserva. São os proventos não consumidos pelo Carlos, são todos os proventos que vieram em excesso, digamos assim, nos meses muito bons. Então a gente vê aqui, por exemplo, ó, em junho de 2018, ele começou zerado, né? Na verdade ele ficou uns R$70 abaixo ali, mas ele conseguiu contornar ali nas despesas do dia a dia. E aqui nesses outros meses, ele recebeu mais do que o que ele precisava. Então ele foi guardando, e aqui, ó, foi aquele mês que teve a venda lá do BRCR11, né? Entrou um dinheiro muito bom, um dinheiro assim, muito fora do normal, né? Do esperado pro fundo, R$15.000, como eu comentei. Então a reserva dele, deu um salto lá pra cima. E aí ele foi fazendo o mesmo esquema, e aqui, ó, na época do coronavírus, olha como é que a reserva foi sendo consumida numa velocidade absurda. E até aqui também, em novembro, dezembro, também a gente teve ali uma fase em que ele passou vários meses que ele teve que consumir dessa reserva que ele foi fazendo com os meses bons, e agora que ele estava consumindo nos meses ruins, ele chegou a ficar com uma reserva bem baixa, inclusive, né? Se vocês forem olhar aqui, ele chegou a ficar com 3.000 só de reserva, e se isso se estendesse por muito mais tempo, o Cláudio ia ter que arrumar dinheiro de outro lugar. Então, aqui é uma coisa que você tem que ter atenção, você tem que saber gerenciar isso, e não dá para ter só fundos imobiliários. Esse é um dos motivos dos quais eu não gosto da pessoa que investe tudo em uma coisa só, que você conta com aquilo, aí não vem do jeito que você esperava, e o que você vai fazer depois? Você não pode vender os fundos para fazer dinheiro, porque se você vender os fundos, no mês que vem você vai receber menos ainda. Então, assim, você tem que pensar em estratégias para driblar esses problemas aqui que eu tô mostrando. E eu vou pedir para você para botar aqui embaixo que estratégias que você teria para tentar não passar por um possível sufoco aqui, como no caso do Carlos, ele deu sorte de ter tido essa venda aqui do BRCR11, que entrou um valor bom, mas se não tivesse entrado, talvez ele passasse por apuros. Então, isso é uma coisa que você precisa pensar. Além dos fundos imobiliários gerando renda para você, tem que ter algumas outras coisas para te cercar ali de riscos, de coisas que podem acontecer ao longo do caminho, e essa renda não ser suficiente para você pagar as suas contas aí do dia a dia. E como eu não sou boba nem nada, é claro que eu fiz a simulação considerando o cenário em que aquele fundo lá, o BRCR11, não fez a venda daquele imóvel e não teve aqueles R$15.000 entrando de uma vez só com o lucro dessa venda. O que teria acontecido com o Carlos se essa venda não tivesse acontecido, ou mesmo se ela tivesse acontecido, o Carlos se empolgou, pegou aqueles R$15.000, foi viajar e vida que segue. Vamos ver o que teria acontecido com a reserva dele? Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Esse gráfico aqui é o que teria acontecido com a reserva de emergência do Carlos se não tivesse tido aquele incremento dos R$15.000 da venda de um imóvel lá atrás. Então vocês vejam que por um tempo a reserva se segura, só que quando chega aqui na época do coronavírus, ó, o Carlos ficaria no negativo. Ou ele teria que diminuir o padrão de vida dele, ou seja, não consumir mais o equivalente a R$7.500 por mês de renda, ia ter que abrir mão de algumas coisas, parar de gastar com algumas coisas,
hoje, ou ele ia ter que consumir de algum outro dinheiro que ele tivesse, porque só com os fundos imobiliários não seria suficiente. Se ele tivesse alguma outra reserva, né, ele chegaria a consumir dessa reserva algo em torno de 12 mil reais ali acumuladamente. Então isso é para vocês verem que a gente precisa realmente ter outros dinheiros, outros investimentos, ou usar uma estratégia melhor com fundos imobiliários para a gente não passar por esses apertos aqui. Então se você tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu não vou trazer essas estratégias aqui para esse vídeo, porque eu quero que você pense nelas. E se você está querendo usar essa mesma estratégia de viver de renda passiva com fundos imobiliários, você precisa ter noção de que esse tipo de coisa pode acontecer. Pode acontecer da renda que você estimou não ser suficiente todos os meses e você ter que dar o seu jeito aí no dia a dia. E uma outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar muito nos comentários é: e se ele tivesse investido na renda fixa, teria sido melhor? Eu não fiz essa simulação, por quê? Porque o período é muito curto, a gente só tá olhando aqui para 5 anos. Eu juro que eu tentei achar dados mais antigos dos fundos imobiliários para fazer um período maior, mas não teriam dados suficientes, eu realmente não consegui encontrar. Se alguém souber onde tem esses dados, por favor, me mande para eu fazer vídeos aí com períodos maiores. Mas eu não quis fazer porque o período é curto, e nesse período a gente teve aí uma taxa Selic mais elevada. Tudo bem que a gente também passou pela baixa na época do coronavírus, mas eu acho que talvez ficaria uma comparação meio injusta por ser um tempo muito curto. Eu gosto de fazer essas análises com períodos maiores, né, de comparar ali a renda fixa com os fundos imobiliários, então eu não fiz aqui nesse vídeo essa comparação, vou ficar devendo, mais para frente eu faço, que aí os fundos já vão ter um pouquinho mais de tempo de histórico, ou se alguém me enviar aí algum lugar que tenha históricos aí de 10 anos, alguma coisa do tipo, eu posso fazer essa comparação sim para vocês. Então foi isso, né, vimos aqui que o Carlos deu sorte de ter tido aquela venda lá do BRCR para salvar aí as reservas dele, senão ele teria que dar uns pulos aí para conseguir viver de renda com os fundos imobiliários. Eu espero que esse vídeo tenha acendido aí para você alguns alertas, e se você quer entender como que a pessoa compra fundos imobiliários, vai reinvestindo proventos e tudo mais, tem esse vídeo aqui do lado, onde eu explico uma pessoa que começou do zero fazendo todo esse processo. E se você quiser ver uma comparação parecida com essa daqui, mas com ações pagadoras de dividendos e num período de 10 anos, assiste a esse outro vídeo aqui do lado, que eu garanto que você vai gostar. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.